Pessoal, esse é o 10º vídeo desse curso e nele trataremos especificamente do tema da regularização fundiária e seu vínculo com a assistência técnica. Vamos primeiro fazer uma contextualização desse problema nas cidades brasileiras e no contexto catarinense e apresentar os conceitos principais, aspectos legais e normativos, refletir sobre as causas e consequências da irregularidade, assim como conhecer algumas boas práticas e entender os principais passos para a realização da regularização fundiária no contexto da ARTS. A ocupação irregular da terra urbana no Brasil não é uma exceção, é a regra. Tem muitas caras, muitas causas e muitas consequências. Pesquisas estimam que 50% dos imóveis urbanos do Brasil têm alguma irregularidade fundiária. Isso significa que aproximadamente 100 milhões de pessoas moram em imóveis irregulares e estão privadas de algum tipo de equipamento urbano ou comunitário. Essa não é, no entanto, uma exclusividade brasileira. No livro Planeta Favelas, Mike Davis estimava em 2006 que no ano de 2020, aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de pessoas iriam morar em assentamentos informais. Existe um claro descompasso entre o que a terra vale nas cidades, sobretudo nos maiores centros urbanos, e a capacidade de financiamento de grande parcela da população. A terra urbana tem várias características, que fazem com que ela, ao ser tratada como mercadoria, submetida às leis da oferta e da procura, gere dinâmicas importantes de exclusão socioespacial. Ela é escassa, quer dizer, não está disponível de forma indiscriminada, ela não é reprodutível, como uma caneta, por exemplo, que tendo matéria-prima e meio de produção pode ser reproduzida de forma contínua, mas ela é também essencial. As pessoas precisam dela para sobreviver e para reproduzir sua vida cotidiana. Isso significa que se ela custar caro demais, se as pessoas não puderem pagar, ou se não houver a preocupação da sociedade e do Estado em oferecer alternativas, as pessoas vão precisar procurar essas alternativas. Procurar um terreno onde possa estar perto do trabalho, para não gastar com transporte, procurar um terreno que não seja interessante para o mercado imobiliário, porque senão será caro demais, e procurar um terreno onde possa contar com alguma pessoa ou familiar para dar suporte no dia a dia. Dessa forma, a irregularidade fundiária surge da incapacidade de inserir parcela importante da população brasileira no mercado formal. Vários aspectos estruturais incidem nessa dinâmica. Uma urbanização rápida, desigual e concentrada, pautada em baixos salários, atuação seletiva do poder público tanto na implementação de infraestrutura urbana como na implementação dos instrumentos de gestão e planejamento do espaço urbano, a criação de eixos privilegiados de investimentos privados e do aprofundamento de lógicas especulativas de produção do espaço construído, situação que é agravada pelas dinâmicas mais recentes de domínio do capitalismo financiarizado, que encontra na renda da terra urbana um dos fatores mais representativos de acumulação e reprodução. Tem também o fator da baixa intensidade e repercussão das políticas públicas de inserção bem localizada das moradias de interesse social, da produção de lotes urbanizados e da qualificação e reconhecimento das ocupações informais. A moradia legal, com todos os papéis em ordem, com licenciamento para construção aprovado e com a BITS, enfim, seguindo toda a legislação, ela é um produto caro, simples assim. E a maior parte, e nós temos uma desigualdade social muito forte no Brasil. Agora, por que a moradia legal, que segue as leis todas, é cara, aí já é uma história mais comprida, não é? Por que nós temos tanta desigualdade social no Brasil? É uma história mais comprida, mas está por trás dessa falta de acesso à moradia legal nas nossas cidades. É preciso dizer que a exceção é a regra, ou seja, a maior parte das moradias, dos domicílios no Brasil são ilegais do ponto de vista de toda a legislação. Código de Obras e Edificações, legislação de uso do solo, né, zoneamento, parcelamento do solo, documentação sobre a propriedade, documentação registrada sobre a propriedade da terra. Então, nós temos uma história no Brasil de irregularidade sobre a propriedade da terra. E essa divisão da sociedade entre
quem tem os documentos e quem não tem os documentos, ela é funcional, ou seja, ela tem tudo a ver com a desigualdade social. E, para terminar, ela tem tudo a ver com a estrutura do mercado imobiliário. Porque se a maior parte da população brasileira não é atendida nem pelo mercado imobiliário, nem pelas políticas públicas, e aí não tem jeito, cai mesmo na irregularidade, na ilegalidade, o mercado também é formatado por essa questão estrutural da desigualdade e da propriedade da terra capturada por uma elite branca que é tradicional na história do Brasil. O mercado imobiliário urbano se apropria de toda a terra valorizada, equipada, com infraestrutura e legalizada. Nem sempre é legalizada, mas se consegue regularizar também. Então, o impacto do fato da maior parte da população brasileira não ter acesso ao mercado formal imobiliário ou à política pública é trágico. É trágico. Para o meio ambiente é uma tragédia, né? O fato de você ter ocupações em áreas inadequadas, beira de rios, mangues, áreas de proteção ambiental de todo tipo, inclusive proteção de mananciais, ocupação de encostas íngremes, escorregadias, que criam riscos de desmoronamento, ocupação de áreas de drenagem, que traz o problema de enchente. Então, essas periferias estendidas, né, dispersas, elas são insustentáveis para o meio ambiente e elas produzem uma cidade que, além de ser excludente socialmente, que as pessoas moram longe de tudo, moram mal, moram em áreas inadequadas, ela sai muito mais caro essa cidade. Por quê? Porque as viagens são mais longas, as pessoas perdem mais tempo, gasta-se mais combustível, o transporte coletivo é sempre precário nessas viagens mais longas e no serviço à periferia. Então, é uma tragédia ambiental, econômica e social o fato de grande parte, eu diria a maior parte da população brasileira, ser relegada para uma ocupação que é irregular e ilegal do solo. Quer dizer, você mudar questões estruturais, não é? Uma sociedade que foi escravista por 388 anos e não deixou de ser, essa é que é a verdade, uma sociedade que foi colonizada e não deixou de ser dependente durante séculos até hoje, que gerou essa desigualdade bárbara, né, de país periférico do capitalismo, é muito difícil de superar, no curto prazo é impossível. Nós poderíamos dizer, vamos mudar as leis para adequar a esse ambiente. Não é o mais correto, não é? A legislação, ela tem um papel que é de promover a exclusão, não é? Porque ela é muito detalhista, ela é perfeita, né? Mas não basta mudar a lei. Nós temos que combater a desigualdade social, econômica e política, e nós temos que fazer a reforma urbana. Nós temos leis e temos planos para isso, mas nos falta aplicar a reforma urbana, função social da propriedade, planos diretores com participação democrática, tudo isso está na legislação no Brasil, inclusive na Constituição Federal.
Se as causas são múltiplas, também são as consequências. Muitas vezes a irregularidade jurídica vem acompanhada da precariedade das condições de infraestrutura, da falta de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, da coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos. Em outros casos, a necessidade faz com que as famílias ocupem áreas de interesse ambiental, como cursos d'água, manguezais ou áreas com risco. Junto à precariedade da moradia, do teto em si, acumulam-se, portanto, outros tipos de precariedade. Essa diversidade de cenários, de causas e consequências torna o processo de regularização fundiária bastante complexo. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, prestar assistência técnica não se refere somente à qualificação, reforma da habitação em si. A regularização fundiária, entendida nesse sentido mais amplo de regularização da situação legal, urbanística, ambiental e social, é também um dos objetivos centrais da ATES. A Lei Federal 11.888, que regulamenta a ATES no Brasil, estabelece no parágrafo 1º do seu artigo 2º que o direito à assistência técnica abrange todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo de profissionais das áreas da arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, a reforma, a ampliação e a regularização fundiária da habitação. Nesse sentido, a regularização fundiária também é ATES. Deve ser enfrentada como um dos temas prioritários para os arquitetos e urbanistas e também para os demais agentes e instituições que atuam nessa área, poder público, universidades, entidades privadas, entre outros. A regularização fundiária ela pode ser entendida como um processo, né, que abrange um conjunto de medidas de ordem jurídica, urbanística, ambiental e social que tem por objetivo fazer o quê? Trazer a cidade real para o plano da formalidade. Vai estar reconhecendo uma parcela, uma porção do território ocupada por população que habita de forma irregular, nas suas diversas formas de irregularidade, né? É o lugar da baixa renda, é o lugar da população desprovida, né, de maiores condições financeiras, né? Da população pobre, da população trabalhadora que não consegue acessar crédito ou recurso para poder promover melhorias no seu imóvel ou para promover essas melhorias no entorno mediante um processo de regularização associado com ATES, né? Então a regularização de interesse social ela vem justamente para atender esse público que não tem condição de acessar o serviço. O lugar dela, portanto, é o lugar do apoio àquela parcela da população a quem muitas vezes é negado o direito à cidade. A regularização fundiária é, portanto, o processo de intervenção pública sobre os aspectos jurídicos, físicos e sociais que objetiva, sobretudo, a permanência da população e moradores de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para fins de habitação. Implica, portanto, em melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária. Percebe-se assim que a regularização fundiária, para além de uma percepção mais restrita ligada à situação jurídica da propriedade, deve vir acompanhada de medidas urbanísticas, ambientais e sociais, com a finalidade de possibilitar a segurança jurídica da posse, mas também condições adequadas de moradia e de reprodução cotidiana das vidas das famílias e comunidades. Do ponto de vista jurídico, a regulação fundiária pretende dar segurança jurídica da posse, regularizar a base imobiliária da prefeitura como a adequada atuação do registro de imóveis. Do ponto de vista urbanístico, a regulação fundiária deve prever ações de consolidação da área com melhorias de infraestruturas urbanas, do acesso ao equipamento e serviços urbanos e da oferta de espaços públicos de lazer, entre outros. Do ponto de vista ambiental, a regulação fundiária deve permitir a implementação de medidas de redução ou eliminação dos riscos, diminuir os impactos e a descaracterização sobre os recursos naturais representativos, assim como a descaracterização do sítio físico. Do ponto de vista social, a regulação fundiária deve trabalhar no sentido de viabilizar a participação comunitária, a organização coletiva e o empoderamento das famílias e grupos sociais. A irregularidade fundiária pode se manifestar, no entanto, de várias formas, como, por exemplo, o parcelamento irregular e clandestino em área pública ou privada, em área com restrição ambiental, etc, etc. Para um parcelamento ser considerado regular, ele deve, primeiro, ser aprovado pela prefeitura, segundo, ser executado de acordo com o projeto aprovado e, terceiro, ser registrado no cartório de imóveis. Um parcelamento é considerado irregular, geralmente, quando foi inicialmente aprovado pela prefeitura, mas não foi inscrito no registro de imóveis, ou então foi executado em desconformidade com o plano e as plantas aprovadas. E há várias irregularidades. Por exemplo,
Irregularidades técnicas é quando o projeto e a sua execução não cumprem as diretrizes do parcelamento, uso e ocupação, geralmente sintetizadas no plano diretor de cada município, que diz respeito ao tamanho de lote, testada mínima, perfis vários, entre outros. Há também irregularidades físicas, quando a implantação do loteamento não atende às condições e exigências de infraestrutura conforme a respectiva aprovação. Há ainda irregularidades jurídicas, quando há inconsistências no que se refere ao direito de propriedade, a forma de aquisição, a destinação ou localização de terreno. Há ainda irregularidades administrativas, quando há problemas no registro do parcelamento e cadastro junto à prefeitura, situação necessária para o adequado controle da ocupação do solo, da circulação e dos serviços urbanos. Já o parcelamento clandestino é aquele que o poder público não tem nenhum conhecimento oficial. Nunca foi apresentado qualquer projeto, nem planta ou aprovado pela prefeitura. Geralmente, os executados sem projeto, sem nenhuma licença e em desacordo com as exigências jurídicas e administrativas, podendo também não cumprir as exigências físicas e técnicas. Dependendo do local, da estrutura, da tipologia, podem ser considerados favelas, cortiços, entre outros. Favela, que pode adquirir uma compreensão mais pejorativa do que as outras, geralmente se referem aos assentamentos precários, com origem na ocupação irregular de áreas públicas e particulares, de forma gradual ou organizada. Já os cortiços se referem geralmente à habitação coletiva precária de aluguel. O caráter coletivo é dado pela coabitação de várias famílias. E a precariedade habitacional decorre da coabitação e das condições de insalubridade. A regularização fundiária enquanto processo, ela é reconhecida pelo Estatuto da Cidade, que é a lei geral da política urbana brasileira. Essa lei, ela visa promover o acesso a componentes do que se diz necessário para garantir um direito à cidade que se sustente, uma cidade sustentável. Portanto, e dentre essas componentes eu tenho o direito à terra urbana, o direito à moradia, à infraestrutura urbana, né, aos serviços públicos urbanos, né, a prestação de serviços também de ordem privada naquele espaço. E o Estatuto reconhece ali a regularização fundiária enquanto primeiro, enquanto uma diretriz. Você vai lá no artigo 2º, inciso 14 do Estatuto da Cidade, está dizendo que a política urbana tem que observar, quando for promover regularização fundiária, tem que observar um modelo de regularização fundiária que possibilite a flexibilização de parâmetros urbanísticos para poder acolher determinado imóvel que não segue parâmetros urbanísticos estabelecidos pela legislação local, que pede a incorporação, enxergar a regularização como um processo que incorpore cidade real à cidade formal. Então, enquanto diretriz, enquanto mandamento, a regularização ela tem que ser o que a gente chama de regularização fundiária plena, que combine a dimensão jurídica e a dimensão urbanística para criar a cidade formal, que a real já existe, né? Agora, isso enquanto diretriz, enquanto mandamento, enquanto um balizador que orienta quem for trabalhar com regularização. É a perspectiva da regularização plena. Enquanto ferramenta, enquanto instrumento, aí você vai lá no artigo 4º do Estatuto da Cidade, você vai ver a regularização fundiária enquanto instrumento, não enquanto processo, mas enquanto ferramenta que eu utilizo, né? Como dizer assim, o direito, a partir do Estatuto da Cidade, ele está reconhecendo a regularização enquanto instrumento para garantir os fins da política urbana. Então, no Estatuto da Cidade é esse o lugar. Ela é balizador, ela é mandamento e ela é instrumento, que se encontram. Instrumento a serviço desse balizador, que por sua vez está a serviço do objetivo da política urbana, que é garantir o direito às cidades sustentáveis, que é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, né? Para além do Estatuto da Cidade, porque por ele é uma norma geral, é o que no direito a gente chama de direito sobre direito. É uma norma que diz como outras normas e como outras políticas públicas devem ser trabalhadas. Mas aí, por ser uma norma geral, eu não tenho como detalhar todos os procedimentos. Então aí surge a regularização fundiária regulamentada por uma lei específica para tratar dela, que atualmente no país é a Lei 13.465 de 2017. Lá a gente vai ver que o artigo 9º dessa lei deixa bem claro
que a regularização não é só dar o título, que a regularização não se resume a uma ação pontual, mas ela é, como eu falei ali no começo, que diz que a regularização é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação do que a lei chama dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial da cidade e à titulação de seus habitantes. Isso eu acho que é muito importante para quem trabalha com regularização. A lei não está falando que a regularização fundiária é destinada à incorporação desses núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial da cidade ou à titulação de seus habitantes. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa com a outra, é a titulação. O ideal seria até, né, que a gente trabalhasse uma perspectiva de planejamento urbano mais amplo, mais macro, que incorporasse a regularização enquanto processo para garantir moradia digna e garantir territórios dignos e decentes e que se sustentem para a vida das pessoas, né? E que a titulação fosse um coroamento desse processo. Tanto é que até a lei induz isso, né? Porque ela fala no final ali, ela fala a incorporação dos núcleos urbanos e a titulação, né? Vem até depois. Não está em menor importância, mas dá a entender que é uma sequência. Tendo em vista que ela é a lei que já direciona para a questão da política urbana. Mas de onde surge o Estatuto? De onde vem o Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade vem de um comando da Constituição, de um aviso que a Constituição dá, de uma norma que a Constituição estabelece para a sociedade, que ela diz o quê? A política urbana deverá ser executada conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Quem que é o Estatuto da Cidade nessa história? É a lei que regulamenta essas diretrizes gerais. É a lei que traz essas diretrizes gerais. Uma delas é a da regularização, que eu falei ali, do inciso 14, do artigo 2º, que é onde estão as diretrizes. E essa mesma Constituição, ela inaugura esse olhar que a gente tem que lançar sobre a regularização enquanto processo, quando ela prevê o uso capião constitucional urbano como um instrumento de regularização fundiária. Então, qual é o lugar da regularização fundiária na Constituição? O lugar da regularização fundiária é aquele que ela deve ocupar enquanto uma componente para a garantia do direito à cidade, mediante cumprimento das diretrizes da política urbana, né? E também o outro lugar que ela ocupa é quando eu falo em uso capião constitucional urbano. Onde é que está também a regularização fundiária? Quando eu for olhar o direito à moradia. Porque lá o artigo da Constituição que prevê o direito à moradia como direito social, ele desencadeia um dever para o município, que está lá no artigo 23 da Constituição, que diz o quê? Que é dever do município prover condições de moradia e serviço de infraestrutura urbana para a municipalidade, para a população dos municípios. Então, ora, se eu estou numa condição em que minha moradia não é regular ou a estrutura do entorno inexiste ou é insuficiente, eu estou numa condição de insuficiência, precariedade ou até inexistência de cidade qualificada onde eu estou, né? Então, nesse sentido, o lugar da regularização com relação aos direitos constitucionais que são dados ao cidadão é justamente o lugar da garantia do direito a uma moradia digna e à infraestrutura urbana, né? A regularização fundiária é, portanto, uma expressão do direito social à moradia, sendo um direito que, para ser concretizado, necessita da atividade do Estado. Assim, a regularização fundiária passa a ser política pública permanente relacionada ao Estado e não somente ao governo eleito a cada período eletivo. Até porque, para ser implementada na íntegra, precisa ser trabalhada em mais de uma gestão. Além disso, a regularização fundiária integra o conteúdo de ordem urbanística, que é um direito difuso nos termos do que dispõe o Estatuto da Cidade. Dito de outra forma, atuar em regularização fundiária não é uma possibilidade para os governos municipais, mas uma necessidade, um poder-dever, decorrente da ordem jurídica que coloca esse tema entre as políticas públicas de competência municipal. Trazemos agora duas experiências de regularização fundiária na prática. A primeira delas aconteceu em Brasília, na ocupação Dorothy Stang, uma ocupação informal com 600 famílias, num trabalho que durou por quase 3 anos, 2017, 18 e 19, junto à comunidade, com projetos de pesquisa e extensão, unindo estudantes de graduação com a pós-graduação. A segunda experiência que apresentaremos brevemente foi aquela realizada pela Vila Autódromo, no Rio de Janeiro, comunidade com longa trajetória de resistências e lutas pela permanência. Contou com o envolvimento de inúmeros atores locais, com especial participação de docentes e discentes da Federal Fluminense e da Federal do Rio de Janeiro. Isso foi em 2015, eles ocuparam porque o Patrimônio da União, né, CPU, doou as terras para o governo do Distrito Federal para fins de habitação social. Então,
essas pessoas, né, acompanhando isso, fizeram essa ocupação muito difícil, porque tiveram para ser removido várias vezes, assim, foi uma luta muito difícil. Enfim, então essa luta foi em 2015 que começou e chegaram para a gente já em final de 2016, né, para a gente começar a fazer um trabalho que sensibilizasse o governo para a regularização fundiária. Então, a gente começou a fazer, né, um trabalho com a nossa metodologia do Periférito, até no site, vocês podem ver, de processo participativo, desde o entendimento que existe no local. Fizemos um primeiro trabalho, eram 600 famílias, então não dá tempo, né, de você ouvir todo mundo, então o jeito mais fácil foi fazer um questionário, né, lá no local e também pelos celulares, a gente obter algumas informações mais rápidas, né, e a gente ficou até muito surpresa que nessa ocupação 79% já fazia saneamento com as mãos, né. Isso nos sensibilizou bastante. Olha a tecnologia social aí, né, eles preocupados em não impactar a área, né, não degradar, eles fizeram esse saneamento, né, com tipo bacias de evapotranspiração, fossa bananeira, né, enfim, algumas soluções precárias, mas que resolviam o problema, né, mas a drenagem não tem como, né, que é uma coisa que demanda um pouquinho mais de recurso, né, mas pela nossa nova visão que a gente trabalha, que é a abordagem de queimar etapas, de passar para uma estrutura verde, né, sem passar pela cinza, sem criar grandes galerias, né, a gente acredita que com pouquíssimo recurso a gente consegue resolver esse problema. Então, começamos a ver as possibilidades do desenho urbano sensível à água e o desenho do parcelamento. E aí, os editais da UNB vão nos ajudando, que a gente vai submetendo, ganhando bolsista. De cara, tivemos 3 bolsistas. Fizemos a disciplina optativa do CASAS, então unimos o periférico e o escritório modelo, né? Essa disciplina, eu tinha mais 2 professoras, a professora Vânia Teles e a professora Natália Lemos, né? Que me ajudaram nesse trabalho, né? De orientar os estudantes e nas oficinas. Então, fizemos umas 4 oficinas grandes lá, né? Então, o que você deseja para o DORIT, né? O que você acha do DORIT, o que você deseja para o DORIT, o que se espera para o DORIT, né? Então, assim, aí a gente vai construindo uma metodologia que a gente tem, que é os códigos, né? A gente trabalha com uma linguagem de padrões baseada no Christopher Alexander e também na minha tese de doutorado, que é para facilitar essa comunicação, que nosso trabalho é muito técnico, né? Que você chega com... As pessoas não entendem, né? E eles têm tantas a nos dizer, se a gente ficar com essa coisa mais de cima para baixo, a gente não aprende com eles. Então, essa linguagem estabelecida, né, não só pelas entrevistas, questionários, mas também na interação. Então, os infográficos que a gente faz, né, no mapa de entender o território, eles vão mapeando, né, com aqueles infográficos, como que eles, o que existe lá, né, em cada região do bairro, né, assim, desde uma mina d'água, o que acontece, né, que o Christopher Alexander fala, padrões de acontecimento, as relações dos acontecimentos no espaço, então eles vão mapeando aquilo tudo. Olha só o aprendizado para o estudante, né, de arquitetura e urbanismo, em vez de ficar fazendo projeto fictício, né, lá dentro da universidade. E aí, a gente dá um outro passo, que é pensar, né, o que você deseja para o DORIT, que aí já se você tem um problema, então faça isso. Essa é a metodologia dos padrões, né? Então, a partir desse código do problema ou da potencialidade, eles conseguem imaginar o que pode ser feito. Aí a gente leva outros desenhos, e eles ficam encantados com aqueles desenhos. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí começa a colocar, né, as crianças começam a se envolver, né? E aí a gente começa a montar o projeto, tanto na cabeça dos estudantes, como na cabeça das pessoas envolvidas, né? E daí a gente gera cenários, também não é projeto ainda. A próxima fase é a construção de cenários. Aí a gente chega com opções, propostas alternativas, que a gente chama, isso inclusive foi dentro da universidade, eles foram lá dentro,
a gente fez uma oficina de mostrar as possibilidades do projeto, aí eles escolheram uma tendência, né, para a gente trabalhar, e a gente foi fazendo um trabalho mais de processo, de projeto mais técnico. Mas eu esqueci de falar que a gente usou o drone também, foi muito importante, o professor Rômulo, do geoprocessamento, nos ajudou bastante, a professora Vânia também trabalha com isso. E aí, só que nesse meio tempo foi mudando um pouco o papel da CODAB, da Companhia de Habitação, em relação ao que seria aquela área. Então, em vez de ser uma área de regulação fundiária, no governo passado, seria uma área de expansão habitacional. Então, com isso, a gente tinha que provar que a gente também poderia fazer projetos ali de habitação coletiva, né? Então, a gente foi, além das casinhas mapeadas e o esparcelamento, a gente pensou em novas habitações, escolher uma área lá que estava mais vazia para fazer novas habitações, para também convencer a CODAB. Eu sei que nesse processo aí, a comunidade vai lutando junto com a assessoria jurídica, né, com advogados populares, e vão conseguindo também sensibilizar o juiz, porque uma das possibilidades era dar reintegração de posse para pessoas que estavam visando a grilagem. Enfim, então, existe o trabalho da assessoria jurídica, mas existe o trabalho da assessoria técnica em arquitetura e urbanismo, que tem que andar junto, né, porque um fortalece o outro, né, às vezes pensa só na jurídica, mas se você mostra para o governo, olha, existe já um estudo para a região, né, que feito com muito cuidado, e isso favorece o governo até para não ter gastos com isso lá na frente. Então, o Dorothy, nós tivemos a feliz notícia o ano passado, ele foi incluído na lista das ocupações que iam ser regularizadas com um projeto de lei complementar dentro do plano diretor. Então, isso, com a ajuda da universidade, foi muito importante. É claro que a luta é deles, a constância deles, a perseverança é deles, eles que ficam lá, né, sendo ameaçados constantemente, mas eles contando com esse apoio, né, o projeto de urbanismo vira um instrumento de luta, é diferente, né? Essa experiência de Brasília evidencia o papel importante da universidade no contexto e da centralidade da extensão universitária associada à artes no processo de formação dos arquitetos urbanistas. Discutiremos um pouco mais sobre isso no vídeo 17. Essa boa prática evidencia também uma percepção alargada do que é a regularização fundiária, como o direito à cidade, como estratégia de organização política e cidadã da comunidade, assim como da importância de um processo participativo que procura evidenciar o conhecimento já acumulado no território. Assim, para além da segurança jurídica ou qualificação urbanística, o projeto teve como consequência o empoderamento da comunidade e a autonomia daqueles que estão na luta. Vila Autódromo sempre se definiu como um bairro popular. Inicialmente havia uma colônia de pesca e, aos poucos, o próprio poder público, o Estado, levou moradores removidos de outras áreas para este local da Vila Autódromo. E ali eles definiram Vila Autódromo como uma zona especial de interesse social. Vila Autódromo era um bairro popular com a questão fundiária resolvida. Na época ainda do prefeito César Maia, começaram as investidas contra a Vila Autódromo. Claramente, a expansão da cidade do Rio de Janeiro estava indo para aquela região. Em primeiro lugar, fizeram um processo para retirada, cuja argumentação era dano estético, e depois danos ambientais. Então, dano estético, eu acho que já dá para ver qual era a visão do que se queria para aquela região. Assim, bem organizado urbanisticamente, né? Tinha vias, um sistema viário claro, casas de alvenaria, algumas com 2 pavimentos, a maior parte sem revestimento, mas uma ocupação consolidada, e que veio resistindo ao longo do tempo às diversas investidas, e aí quando chegam os grandes eventos, os mega-eventos, isso se acirra, e aí eles começam a participar do Comitê Popular da Copa. Eles tiveram uma reunião com Eduardo Paes,
E aí falaram, se a gente apresentar uma proposta mostrando que a gente pode ficar... E aí eles colocaram o desafio, a gente precisa que técnicos desenvolvam uma proposta para mostrando que a gente pode ficar, que tecnicamente não existem impedimentos. E aí montamos, então, uma equipe, todo mundo voluntário, né, com professores, estudantes de pós-graduação e de graduação de várias áreas, e começamos a montar o que a gente passou a chamar de plano popular. Aí fizemos 3 versões para os moradores discutirem, e isso ia saindo em oficinas com eles, né? A gente colocava grandes mapas, ia desenhando, eles iam apontando onde tinha problemas, iam apontando qual poderia ser a solução, e a gente foi montando. Não era o Parque Olímpico que impedia que Vila Autódromo permanecesse, é porque já havia um negócio acertado de repasse daquela terra para o capital imobiliário privado. Então, Vila Autódromo representou uma cunha nesse território de elite, uma cunha colocada pelo trabalhador. Foi um processo extremamente violento. Quando começou a chegar perto das Olimpíadas, começou, a partir daí, a apertar o cerco em cima de Vila Autódromo. Com as obras do Parque Olímpico, eles começaram a avançar com o canteiro de obras para cima da Vila Autódromo. Então, começou a virar um cenário de guerra, com casas, com buracos, mas não eram todas demolidas. E às vezes, esse processo ele foi avançando, ele foi conseguindo, né, e quebrando aos poucos as famílias, e avançou na cidade e ficou um núcleo resistente. Quer dizer, Vila Autódromo foi capaz de fazer uma coisa que é fundamental, uma grande rede de apoio. Então, assim, quando tinha demolição e remoção de família que não queria sair, essa rede de apoio ia toda para lá. Tinha um núcleo de resistência que continuou. Qual foi o papel da assistência técnica nesse processo? Foi acompanhar e mostrar a cada semana a gente tinha como mostrar que a população ainda, aquela restante, ainda poderia permanecer com condições adequadas de moradia. A gente dá respaldo para eles acompanharem a obra, para ver a qualidade da obra. Então, eles não saíram do local durante a obra, poucas famílias, 20 famílias. No início, tinham 450. O processo não terminou, mas Vila Autódromo está lá, mostrando que é possível você ter trabalhador morando do lado da elite, que a cidade não precisa ser um mar de miséria e uma ilha com todos os serviços e tudo que tem direito. Está lá, Vila Autódromo. E a gente participou disso, que dá muito orgulho. Como vimos anteriormente, a regularização fundiária abrange uma diversidade grande de tipologias, formas, assim como de instrumentos e estratégias para o enfrentamento. Não existe uma única forma, uma receita para sua implementação. Apresentaremos aqui de forma sucinta o passo a passo relacionado à regulação fundiária de interesse social, de acordo com o que estabelece a Lei Federal 13.465. Nesse caso, se refere, portanto, à regulação fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais, ocupados predominantemente, 50% mais 1, por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal. Para o REURB-S, a lei estabelece que caberá ao poder público competente, diretamente ou por meio de administração pública indireta, implementar a infraestrutura essencial, os equipamentos comunitários e as melhorias habitacionais previstas no projeto de regularização, assim como arcar com os ônus da sua manutenção. A Lei Federal 13.465 define que são considerados infraestruturas essenciais os seguintes equipamentos: o sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual, o sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, também coletivo ou individual, a rede de energia elétrica domiciliar, soluções de drenagem quando necessário, outros equipamentos a serem definidos pelo município em função das necessidades locais e características regionais. A lei define ainda que poderão requerer ou promover a REURB tanto a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, diretamente ou por meio de entidade da administração pública indireta.
os beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana. Os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores. A Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes, e também o Ministério Público. As etapas previstas são as seguintes. Começa pelo requerimento dos legitimados, pela elaboração do projeto de regularização fundiária, a estruturação de um processo administrativo, a análise desse processo e o seu saneamento, caso necessário, a aprovação do projeto de regularização, a expedição da certidão de regulação fundiária, CRF, o registro dessa CRF e do projeto aprovado com a abertura das matrículas individualizadas para cada lote. O projeto de regulação fundiária, por sua vez, deverá conter os seguintes elementos: o levantamento planimétrico cadastral com georreferenciamento, a planta de perímetro com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas quando possível, o projeto urbanístico de regularização e os memoriais técnicos, o estudo técnico para a situação de risco, quando for o caso, o estudo técnico ambiental, também quando for o caso, o cronograma físico de obras e serviços de implantação da infraestrutura essencial e as compensações urbanísticas e ambientais, o termo de compromisso assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento desse cronograma físico. A CRF é um documento expedido pelo município quando da aprovação do REURB, constituído de projeto de regularização fundiária, aprovado, cronograma físico de implantação da infraestrutura essencial e das compensações urbanísticas e ambientais e do termo de compromisso relativo à execução do cronograma. No caso de legitimação fundiária e da legitimação de posse, a listagem dos ocupantes do núcleo urbano com a devida qualificação dos direitos reais que lhe foram conferidos. Compete ao município classificar as modalidades de REURB, se ela vai ser S ou E, processar, analisar e aprovar os projetos de regularização fundiária e encaminhá-los ao registro, notificar os proprietários, loteadores, incorporadores e confinantes, terceiros eventualmente interessados, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 dias contados da data de recebimento da notificação. Nesse vídeo discutimos, portanto, aspectos relacionados à ATES e à regulação fundiária. Podemos compreender as causas da irregularidade fundiária, assim como as suas manifestações mais correntes. Evidenciamos a importância de compreender a regulação fundiária em seu sentido mais amplo, articulando as dimensões jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Fomos introduzidos à trajetória do marco regulatório, assim como os instrumentos normativos mais recentes, como a Lei Federal 13.465 de 2017. Compreendemos que, embora as origens da irregularidade fundiária possam ser múltiplas, esse tema, quando vinculado à ATES, delimita um campo de atuação voltado para a população de baixa renda e as comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental. Percebemos igualmente que, por ser de origem diversa, terrenos públicos ou privados, em áreas com restrição ambiental, áreas de risco, e por apresentar configurações múltiplas, loteamentos irregulares ou clandestinos, com níveis diferentes de infraestrutura e serviços urbanos, os instrumentos de regularização fundiária podem ser também múltiplos. Tomamos conhecimento igualmente de duas boas práticas, onde pudemos verificar o alcance das experiências recentes de regularização fundiária em duas comunidades, uma de Brasília e outra do Rio de Janeiro, assim como os efeitos diversos, jurídicos e urbanísticos, mas também simbólicos, políticos e territoriais de um projeto, quando esse articula diferentes agentes e instituições e incorpora processos colaborativos, abertos e democráticos de realização. Por fim, pudemos apresentar de forma resumida o passo a passo da regulação fundiária segundo os elementos trazidos pela Lei 13.465. Caso você tenha interesse em aprofundar o tema, gostaríamos de destacar, no entanto, um livro recentemente publicado em 2019 intitulado Regularização Fundiária Urbana, Desafios e Perspectivas para a Aplicação da Lei 13.465. Possui cerca de 25 diferentes artigos e autores representativos da questão urbana no país e está dividido em 4 partes principais. A primeira, que apresenta o regime jurídico urbanístico de regulação fundiária. A segunda, que apresenta a regulação fundiária e seus arranjos institucionais. A terceira, que apresenta a regulação fundiária e a aplicação dos instrumentos jurídicos, e a quarta, que apresenta a regulação fundiária urbana entre o direito à moradia e o direito ao meio ambiente qualificado.